Olá, meu nome é Ian e eu represento o Grupo 11, e este é meu trabalho sobre análise histórica do Exame Nacional do Ensino Médio. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que ao final do vídeo você abrisse o formulário que está no link da descrição, no link do comentário fixado do vídeo e o avaliasse. Vamos lá, o Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998 com o intuito de avaliar os alunos que estavam se formando no ensino médio. Com o passar do tempo, ele também passou a ser utilizado como método de entrada para as universidades. Com o passar dos anos, o Enem passou por diversas transformações, bem como diversas polêmicas. Assim, avaliar a evolução histórica do Enem é também entender como evoluiu a educação no Brasil. Os dados estavam disponíveis no site do INEP. Eles vinham em diversas bases referentes a cada um dos anos do Enem, de 98 a 2023. A partir disso, foi feita a escolha das variáveis que seriam usadas para o trabalho, sendo essas notas da redação, das provas, das competências da redação. Também foram selecionadas variáveis referentes sexo, faixa etária, raça, estado civil e o tipo de escola que o candidato frequentava. Essas variáveis seriam utilizadas para fazer alguns filtros. Mais para frente veremos melhor. A partir disso foram feitas a seleção das colunas em cada um dos anos que correspondiam a essas informações. Entretanto, foi necessário fazer algumas correspondências, porque algumas dessas informações estavam contidas no questionário socioeconômico. Assim, era necessário transformar uma questão do questionário em uma variável de interesse. A partir disso foi feito o tratamento das bases, selecionando essas colunas e jogando fora todas as outras para poder ter uma redução, uma vez que a base como um todo, geral de 98 a 2023, pesava mais de 70 GB. Assim, também foi feita uma tentativa de unificação, que não foi obtido nenhum sucesso, uma vez que o tamanho inviabilizava. Assim, foi decidido fazer o cálculo das estatísticas ano a ano, de forma que se tinham diversas bases menores referentes apenas à média da redação, apenas à média das provas e por aí vai. Assim, foi feita a análise exploratória. Uma coisa que é necessário entender é que muitos dos padrões da série se repetiram, e para evidenciar isso, vou usar o número de inscritos como exemplo. Assim como é possível ver aqui, o número de inscritos do sexo feminino sempre supera do sexo masculino, o que acaba se repetindo para algumas outras séries. No caso, se por algum ano os candidatos do sexo masculino superam os do feminino, isso se aplica para todos os anos daquela série, como pode ser para alguma das provas, por exemplo. O tipo de escola, em todos os cenários, a ordem de performance sempre era os candidatos de escola privada, seguindo pelos não informados e então públicas, e o exterior, dos anos que apareciam, sempre vinham à frente. Por estado civil, os solteiros sempre tomaram a liderança e sempre ficaram em primeiro em relação aos outros grupos. Já por raça, a ordem de performance que sempre aparece eram os candidatos autodeclarados brancos, seguido por amarelos, pardos, pretos e indígenas. Já pela faixa etária, os candidatos com 18 anos ou menos sempre foram os que performaram melhor. Entretanto, nos últimos anos, foram vistos para algumas dessas séries que candidatos com 20 anos ou mais estavam começando a terem as melhores performances. Assim, olhando para a média das provas, é possível ver que existe uma certa variação entre qual os candidatos vão melhor e qual eles vão pior. No geral, a prova de ciências humanas tem sido historicamente a melhor, apesar de nos últimos anos os candidatos terem ido melhor nas provas de matemática. E ainda assim é possível destacar que na grande maioria dos anos a prova que os alunos têm mais dificuldade é a de ciências naturais. Olhando para a análise de correlação das provas com a redação, é possível ver que não existe uma correlação muito forte entre a grande maioria das provas, destacando a redação, que sempre se diferencia mais das outras provas. As provas que têm mais correlação são as ciências humanas e de linguagens e códigos. Olhando para as competências, no geral as competências se assemelham bastante, mas a que mais se destaca é a competência número 5, que é a proposta de intervenção. Assim, é possível ver que essa competência é a que normalmente os alunos vão pior. E nos últimos anos houve uma alternância com a competência número 2 sendo a que os alunos costumam se sair melhor.
Já para análise de correlação, é possível ver que existe uma correlação forte entre as competências. Analisando para o ano de 2019, tendo como exemplo, é possível ver que a correlação mais fraca é entre a competência 1 e 5, de 0,57. Já quanto à modelagem, foi feita a escolha das séries. Como foi possível ver anteriormente, quando foram aplicados os filtros de sexo, raça, etc., os padrões se repetiam bastante. Então, foi decidido usar apenas as séries referentes às médias sem nenhum tipo de filtro. Assim, as análises que foram feitas para a modelagem começaram com uma análise de pontos de mudança, para poder verificar se, a partir de algum momento, houve uma mudança no comportamento da série. Isso para poder ter melhores previsões em relação ao futuro. Entretanto, houveram alguns problemas quanto à sobrediferenciação dessas séries reduzidas. Assim, quando esse foi o caso, foi determinado o uso da série completa. Também foram efetuados testes de sazonalidade, no caso, nenhuma série é sazonal, e testes de estacionariedade para identificar o número de graus de diferenciação. Também foram realizados testes de autocorrelação e autocorrelação parcial. Entretanto, estes não foram usados para o ajuste das séries. Também a partir disso, foi feito o ajuste dos modelos a partir da seleção de variáveis utilizando o teste T. A princípio foi usado um valor de 5% de significância, mas se nenhum modelo bom pudesse ser encontrado, seria usado 40%. O motivo para esse 40% será visto a seguir. A partir disso, escolhia-se um modelo com o menor erro. Olhando para as inscrições e para a presença, as duas séries possuem um comportamento muito similar, apesar dos modelos gerados serem diferentes. Em ambos os casos, foi identificado um ponto de mudanças em 2012. O modelo para a presença será usado como exemplo. Ainda assim, olhando para o gráfico de inscrições, é possível ver pela barra em 2012 que houve um ponto de mudança ali, de maneira igual para a presença, e destaca-se o comportamento muito similar das duas séries. Olhando para o gráfico de autocorrelação, não é possível determinar nenhum lag de médias móveis. De maneira similar, o único lag possível para a autocorrelação parcial, que identificaria um modelo autorregressivo, seria no lag 10. Mas, mais uma vez, esses gráficos não foram usados para o ajuste dos modelos. Assim, o modelo encontrado era um modelo autorregressivo com grau de diferenciação. Este modelo em particular motivou o nível de aumento de significância para a escolha das covariáveis, uma vez que o único outro modelo encontrado era um modelo que tinha um grau de diferenciação, mas que não era nem autorregressivo nem de médias móveis. Assim, as suas predições se baseavam no resultado do ano anterior. Olhando para a avaliação, o plot de avaliação foi feito a partir de se pegava os 5 primeiros anos de uma série e ajustava-se o modelo, e previa-se o ano seguinte. Assim, é possível ver que o modelo sempre prevê baseado no ano anterior. Assim, o resultado de um ano é a previsão do ano seguinte. Para os anos seguintes, é previsto uma estabilidade de cerca de 3 milhões de presentes. Olhando para as inscrições, é previsto uma queda, indo de aproximadamente 4 milhões até 3 milhões. Entretanto, esse comportamento não acabou acontecendo no final. Mais para frente, a gente vai comparar com os dados de 2024. Olhando para a média das provas, os modelos destoaram bastante uns dos outros. Ainda assim, o modelo de ciências naturais foi selecionado em vista de ser o único modelo que só é estacionário com 2 graus de diferenciação. Olhando para o sumário do modelo, é possível ver que o modelo selecionado era o modelo autoregressivo de lag 2 com 2 graus de diferenciação. Olhando para a avaliação, era previsto uma queda para 2014, entretanto não foi isso que aconteceu. E para os anos seguintes o modelo conseguiu perceber isso e conseguiu se ajustar bem, tendo pequenas variações em relação aos resultados obtidos. Para a previsão, é previsto um pequeno aumento para os próximos anos. Já para as provas como um todo, não é previsto nenhum tipo de alternância entre quais provas os candidatos vão ir melhor ou pior. Entretanto, é previsto a melhora de ciências naturais e, no geral, uma estabilidade para as 3 outras provas. Quanto à redação, esta foi a outra série que foi possível determinar um ponto de mudança, também em 2012. A partir disso, foi usada a série de 2012 até 2023 para fazer o ajuste dos modelos. Assim, o modelo encontrado era um modelo autoregressivo com 0 graus de diferenciação. Para avaliação,
O modelo previu bem o ano de 2017, entretanto, acabou sendo pessimista para os anos seguintes. Isso se reflete também para a previsão, uma vez que ele prevê uma queda até 2026 e depois um leve crescimento. Esse não foi o comportamento identificado para o ano de 2024. Quanto às competências da redação, as competências 1, 2, 4 e 5 possuem modelos similares, destoa a competência 3. Portanto, foram selecionadas as competências 3 e 5 para a demonstração. Começando pela competência 3, o modelo identificado foi um modelo de médias móveis com um grau de diferenciação. A sua avaliação previa uma variação em torno de uma média, até que em 2016 ele começa a prever um crescimento. Entretanto, para os próximos anos é previsto uma certa manutenção, uma certa média em relação aos anos anteriores. Assim, olhando para a competência número 5, foi identificado um modelo autorregressivo com um grau de diferenciação. Olhando para a avaliação, ela também é muito similar, prevendo uma variação, uma vez que era prevista uma variação em torno de uma média, até que em 2016 foram previstos crescimentos subsequentes. Entretanto, isso não se traduz na previsão para os próximos anos, uma vez que também se prevê uma variação em torno de uma média. Olhando para a previsão dos próximos anos, também não é previsto nenhuma alternância muito grave. Ainda assim, a competência 5 continuaria seguindo sendo a pior entre os candidatos. Concluindo, é possível ver que vários padrões se repetiram com o passar dos anos. Entretanto, é possível que o questionário socioeconômico não tenha sido respondido de maneira séria, também inviabilizando seu uso. Uma vez que, tendo por exemplo, o grupo que teve a melhor média de ciências naturais, historicamente, era composto por candidatos autodeclarados amarelos, com menos de 17 anos e divorciados. Também é necessário destacar que os 3 pontos de mudança identificados foram todos em 2012. Em nenhuma das outras séries foram identificados pontos de mudança. Comparando com o ano de 2024, inscrições e presenças acabaram sendo um pouco pessimistas. Entretanto, o percentual acabou sendo próximo, uma vez que o previsto era em torno de 70% e o obtido em torno de 77%. Quanto às provas, houve uma certa semelhança entre o que foi previsto e o que foi obtido. Mas quem mais destoa é a redação, uma vez que foram previstos 535 pontos, mas obtidos 660, que é o recorde histórico.